Fala galera, Lisascope, Douglas Gonçalves por aqui e hoje eu queria fazer um vídeo de novo naquele formato de como eu leio a Bíblia. E eu queria falar de um dos assuntos que para mim é um dos assuntos mais importantes e que tem sido ignorado em relação à palavra de Deus. Nós que somos salvos, que estamos em Cristo Jesus, que fomos resgatados pela graça de Deus, vamos passar por algum tribunal? E é sobre isso que eu queria falar com você, então eu vou mudar para a câmera aqui em cima da Bíblia e a gente vai começar com um texto bíblico. Então, é o seguinte, queria mostrar um texto para vocês que está em 2 Coríntios, capítulo 5, verso de número 10. O texto é muito importante. Mas antes, deixa eu só mostrar duas coisas para vocês que está ajudando muito eu e a Val. Estou usando esse devocional diariamente, dia a dia com Tozer. É um devocional diário, né? E aí você vai ter a data aqui, 5 de fevereiro, 6 de fevereiro, 14 de maio e tal. Então você vai fazer, dá para você usar o ano inteirinho, 365 dias. E cara, é cada reflexão, um versículo, reflexão e uma pequena oração. E a Val está usando o do Spurgeon. O do Spurgeon é dia a dia com Spurgeon, manhã e noite. Então são 2 por dia. Então tá vendo? Manhã de 16 de março e noite 16 de março. E aí também tem uma reflexão, alguns têm uma oração, tal, tem um texto bíblico. Cara, é muito bom. Imagina um devocional onde todo dia você lê uma reflexão do Spurgeon ou do Tozer. Tá muito legal. Então tem lá no site, vou deixar o link para vocês. Vale muito a pena e tá num preço bem legal. Dá para vocês levarem e a gente entrega aí na casa de vocês. Então vamos lá, olha só. Eu quero ler 2 Coríntios 5,10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então esse versículo aqui ele é muito importante. Porque ele nos fala que nós, salvos, nós que estamos em Cristo, vamos passar por um tribunal. Você achou que não, né? Nós não vamos passar um tribunal para saber se estamos salvos ou não para nossas obras em relação à salvação, porque nós fomos salvos em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, nossos pecados foram perdoados, Ele levou sobre si todos os nossos pecados. Então nós fomos salvos pela graça, mas nós vamos passar por um tribunal para avaliar as obras que nós fizemos depois da nossa salvação. E por que eu afirmo que esse tribunal é para os salvos? Porque ele diz, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Quem é nós? Ele e a galera de Corinto. Ele está falando, olha, nós, a igreja, eu e vocês, nós vamos passar por esse tribunal de Cristo. Então você vai receber uma recompensa pelas suas boas obras e você também vai receber algo em relação às suas más obras. Agora, o que são as boas obras? O que nós temos que fazer? O que eu queria falar para você é que as coisas não param na sua salvação, tá? As coisas vão além. Deus nos salvou para alguma coisa, entendeu? Deus nos salvou para as boas obras. Deus tem uma missão para você. Deus tem um chamado para você. E um dia você vai estar diante dele e vai ter que prestar contas desse chamado que ele tinha para você. E para entender o que nós precisamos fazer, qual é o nosso chamado, a gente precisa entender em que momento da história de Deus nós estamos. Em que momento nós estamos? E eu queria te mostrar uma forma de te explicar isso. Olha só, imagina que a história de Deus, a história que a Bíblia conta, fosse representada por uma linha do tempo, tá? Onde ela começa com a criação perfeita e viu Deus que era bom, cada coisa que ele criava ele via que era bom, de repente ele criou o homem e viu que era muito bom, então ele fez a criação perfeita, mas a criação ela foi corrompida pelo pecado. Então você tem aqui na história da humanidade, na história de Deus, o pecado que corrompeu a criação. Mas Deus, ele tinha um plano para restaurar a criação que havia sido corrompida pelo pecado. E qual seria esse plano? Enviar um rei que restauraria todas as coisas.
E aqui algo muito interessante, porque por que os judeus não aceitaram Jesus como Messias? Porque ele morreu numa cruz. Então, como assim o Messias vai morrer na cruz? A gente sabe que o Messias vai vir e vai restaurar todas as coisas. Como assim ele morreu numa cruz? E como assim ele não sentou no trono de Davi? Como assim ele não destruiu os romanos? Agora, o que eles não tinham entendido é que esse plano de restauração ia acontecer em duas etapas. Primeiro, o Filho de Deus viria e venceria não os romanos, mas venceria o pecado e a morte. O problema, na verdade, era o pecado que estava no coração não só dos romanos, mas de toda a humanidade. Então ele veio e venceu, cara. E venceu. E aí ele foi então para uma terra distante para ser coroado e prometeu que então voltaria agora como rei para então restaurar todas as coisas. E aqui no meio você tem toda a história então de Abraão, você tem a história de Isaac, de Jacó, de José, você tem a história de Moisés, e aí você tem a história de Davi reinando em Israel, e aí você tem os profetas, todos anunciando esse dia, anunciando que viria um rei que restauraria todas as coisas. Mas esse rei veio, venceu o pecado e a morte, morrendo no nosso lugar, foi para ser coroado e prometeu que vai voltar. E quando ele voltar, ele começa a restaurar todas as coisas, e aí a gente começa um período que será eterno, que não terá fim. Então, a pergunta é: em que momento da história nós estamos? Nós estamos nesse momento da história, aonde o Filho de Deus veio, venceu a morte e o pecado e foi para uma terra distante para ser coroado. Olha que interessante essa parábola que Jesus conta para explicar isso. Lucas capítulo 19, no verso de número 11, olha o que ele diz. Ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então eles achavam que o reino ia se manifestar imediatamente, mas na verdade seria em duas etapas. Então diz: certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. De quem que ele está falando? Dele. Tomar posse de um reino e voltar. E aí ele chamou 10 servos e confiou 10 minas e disse: negociai até que eu volte. Então, ele está dizendo que nesse período aqui, ele então entregou talentos e recursos para os seus servos. Quem são seus servos? A igreja, os que estão salvos, os que já o consideram como rei. Esses são os servos. Talvez é você que está me ouvindo nesse vídeo, você é o servo. E aí ele diz que depois ele voltou e aí veio a prestação de contas com os seus servos, que é o que a gente leu em 2 Coríntios 5. É esse tribunal onde ele vai querer saber o que você fez com aquilo que ele te deu. Agora a pergunta ainda é: e o que eu tenho que fazer, Douglas? Qual é essa obra que está nas minhas mãos? E dá uma olhada em João 6,28. Olha só que interessante. João 6,28, essa foi a pergunta que fizeram para Jesus. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? E olha só, não sei se você reparou, mas eles perguntam no plural: as obras de Deus. E respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então, eles perguntam: o que a gente vai fazer para fazer as obras de Deus? Como se fossem várias. E Jesus responde: não, é a obra de Deus. E a obra de Deus é uma só: crer em Jesus Cristo. Qual é a nossa obra, então, nesse período? Revelar Jesus. A obra de Deus é uma só: revelar Jesus. Foi o que todos esses homens fizeram. Abraão, Moisés, José, Davi, todos eles faziam sombra, todos eles apontavam para alguém que viria, Jesus. A única diferença é que eles apontavam para o futuro, nós apontamos para o passado. Nós ficamos o tempo todo revelando Jesus. E cara, você pode revelar Jesus através da fotografia, você pode revelar Jesus através
do vídeo. Igual a gente está fazendo aqui no YouTube, revelando Jesus. Você pode revelar Jesus através da comida. Você pode revelar Jesus através da sua profissão, da medicina. Aonde você estiver, você pode revelar Jesus, vivendo de forma santa, reta e deixando claro para todo mundo quem é a razão da sua existência. Então, nós estamos nesse período onde o Filho de Deus veio, venceu e toda a autoridade foi dada para ele no céu e na terra. E ele vai voltar como rei, aonde vai iniciar um período eterno que não terá fim e todas as coisas serão restauradas e serão perfeitas como no início de tudo. Eu espero que esse vídeo tenha abençoado você e se ele abençoou, dá um curtir, deixa um comentário, compartilha com a galera e também não deixe de se inscrever no nosso canal. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus.